Atenção, emissoras da Rede Aurora de Comunicação de todo o Brasil. Ao toque de 5 segundos para o próximo programa. 5, 4, 3, 2, 1. Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. No comando do amigo Germando Santos. Dando voz às comunidades carentes e isoladas. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Muito bem, 8 horas 12 minutos e vamos começando aqui hoje com a presença especialíssima do professor José Alves. O professor José Alves, hoje, às 18 horas, vai proferir uma palestra no seminário Campos de Todos Nós. E isso deve acontecer no auditório da Associação Comercial e Industrial, e ele vai aqui conversar conosco sobre quais são os pontos que ele vai discutir ao longo desta palestra. Além disso, nós vamos conversar sobre a conjuntura do emprego para 2020 e vamos, em primeira mão e com muita calma, vamos debater e ler detalhadamente as contas fiscais da Prefeitura de Campos, que foram publicadas esta semana, relativas ao mês de agosto. Portanto, vamos mostrar onde foi arrecadado o dinheiro de todos nós e onde foi aplicado esse dinheiro de todos nós entre janeiro deste ano e agosto na cidade de Campos. E o Zé Alves também vai comentar este tema para nós. Zé Alves, dê seu bom dia aos nossos telespectadores e ouvintes, meu amigo. Bom dia, pessoal. É um prazer imenso estar aqui hoje, dividindo o espaço com meu amigo Ranulfo Vidigal, nesse momento em que passa o município de conturbações em algumas áreas, seja na saúde, na área da mobilidade urbana. E estamos aqui hoje para discutir, como bem colocou o nosso companheiro, as contas públicas, o orçamento, né? A execução orçamentária do quarto bimestre, né, Rodolfo? De julho e agosto, né? Julho e agosto. De julho e agosto de 2019, onde nós verificamos aqui alguns números interessantes e, obviamente, que a população... Alguns preocupantes, obviamente, né? Que nós temos que dar ciência à sociedade, porque nós estamos lidando com dinheiro público, dinheiro do contribuinte, e como nós bem colocamos, né, a cidade de Campos é uma cidade cara demais, né? Luz cara, água cara, imposto cara, e por conta disso estão fechando várias lojas no município de Campos e outras buscando, né, a zona mais afastada de Campos, né? As zonas mais afastadas do centro, porque o custo menor de você empreender é muito mais interessante. É por isso que a gente vê algumas áreas aí se expandindo, né? Como Arthur Bernardes, né? E outras periféricas, porque está, de certa forma, a área central é uma área hoje muito cara, meu amigo Ranulfo, para você colocar o seu próprio negócio. Muito boa observação do Zé Alves. Eu quero agradecer ao Eric, que está na técnica nos ajudando.
um bom dia para ele. A Sol também, na produção do programa, a Sol Almeida. O Vander, o Daniel Carlos, bom dia para eles e vamos para um bom debate aqui ao longo da próxima hora e meia. Tenho certeza que você vai ficar melhor informado aqui desses pontos muito importantes. Ô Zé, esta semana foi uma semana muito diferente na economia internacional. Nós vamos começar o debate pela economia internacional porque ela é de grande interesse para o Norte Fluminense. E por quê? O Norte Fluminense é produtor de petróleo. O Norte Fluminense é exportador de minério de ferro, exportador de açúcar, né? E vendedor de etanol. Portanto, a cotação internacional do petróleo, a cotação internacional do minério de ferro dependem do movimento lá fora. E esta semana nós tivemos, de uma forma preocupante, uma queda muito expressiva anteontem nas principais bolsas internacionais em decorrência dos problemas, dos conflitos entre a China e os Estados Unidos e também das questões políticas nos Estados Unidos e na Inglaterra. Zé, você também ficou preocupado com essa questão? Claro que preocupa a gente, porque a economia de Campos, ela tem ainda uma dependência muito grande. Ainda não, ela vai continuar nessa dependência do setor extrativista mineral. Antes éramos dependentes do extrativismo, né, vegetal, a cana e tal, mas, de certa forma, hoje o minério, o petróleo, ele está presente muito forte na nossa economia. E por conta disso, essa conjuntura conturbada a nível internacional nos preocupa porque varia, né, o valor das commodities. Muito bem? Só para dar um exemplo concreto do que o Zé Alves está falando, para você que está me assistindo e ouvindo compreender melhor ainda. A cotação internacional do petróleo nos últimos 6 meses, ela já variou de um patamar de apenas 57 dólares, como está acontecendo neste exato momento, 57, 58 dólares por barril, e já chegou, numa conjuntura muito recente, a 69 dólares por barril. Portanto, olha a diferença, 12 dólares por barril, e isto representa mais dinheiro ou menos dinheiro no cofre das prefeituras, né? Portanto, quando a gente comenta a questão internacional, a gente tem que mostrar como pano de fundo essa enorme variação do petróleo, porque a cotação do petróleo de hoje vira royalties do petróleo 60 dias depois, né, Zé? Sem dúvida. Esse aumento de 60 dólares foi por conta do ataque que supostamente o Irã fez nas refinarias da Arábia Saudita, uma das maiores refinarias do mundo. Perfeito. Tudo bem? E, como nós sabemos, a receita do royalty é uma receita errática. O que é uma receita errática? Ela varia, como você bem colocou aí. Então, se o petróleo hoje vale 69, amanhã ele vale 50 ou 20 dólares. Então, nós não podemos ficar na dependência de uma receita errática, de uma receita que varia, tá certo? De acordo com o mercado internacional. E nós, ao longo dos anos, não falo do governo agora, os sucessivos prefeitos de Campos nos deixaram numa dependência por conta dessas receitas. E nós temos que olhar com muito cuidado a conjuntura internacional, uma vez que o município de Campos e a região estão inseridos no contexto internacional de commodities, o que é muito sério, na verdade. Nós temos o Porto do Açu aqui, que está inserido, é uma janela para o mundo. Tá certo, Ranulfo? Então, a gente tem que olhar com muito cuidado, com muito carinho, a conjuntura internacional. E essa guerra entre a China e os Estados Unidos é uma variável de instabilidade no cenário internacional. Muito bem, você então acabou de compreender um pouco melhor que a conjuntura internacional, ela acaba mexendo com os ventos que venham a soprar na nossa querida Praça São Salvador. Sem dúvida. A nossa economia ela é
ela de certa forma, né, ela está ligada, né, ao cenário internacional do petróleo, do dólar. E uma mexida de pedra no tabuleiro geopolítico entre a China e os Estados Unidos refletem significativamente aqui no centro de Campos, na Praça de São Salvador. Reforçando o que o Zé Alves acaba de dizer, só para você ter noção, na forma de royalties do petróleo, entre janeiro e setembro desse ano, a Prefeitura de Campos recebeu 284 milhões, né? A Prefeitura de Macaé 438 milhões de reais, né? A Prefeitura de Carapebus 30 milhões de reais, a Prefeitura de São João da Barra 81 milhões de reais. Portanto, oscilações no petróleo representam mais dinheiro em caixa ou menos dinheiro em caixa, não é, Zé? Pois é, e quem já viu Campos, por exemplo, a gente fez um estudo aí desde 1999, quando o Campos começou a receber as participações especial, mais royalties, né? Por conta da quebra do monopólio da Petrobras, Campos era o município que mais recebia royalties do petróleo. E recebeu de 99 a 2018 24 bilhões de reais. Macaé, 11 bilhões. Olha a diferença. E hoje Campos, segundo os seus dados aí, recebe menos do que Macaé. É uma coisa lamentável, né? E preocupante ou não? E preocupante, porque nós não podemos aí, o futuro prefeito e o atual, ele não pode, de certa forma, aumentar os outros impostos, como, por exemplo, o IPTU, o ISS, porque além de estar muito caro, tá certo? A economia campista não aguenta. Esse aumento seria, em tese, né, com o objetivo de fazer uma substituição, né? Se o petróleo está caindo, tá? Você aumenta as outras receitas. Só que nesse momento em que a nossa economia está em dificuldade, digo, a nacional, a estadual e pior ainda, a municipal. O prefeito fica manietado. Ele não pode lançar mão de aumentar as outras receitas via o tributo, né? Porque não dá. O povo não aguenta mais pagar imposto. Ainda na linha do que está colocando o nosso amigo Zé Alves, vejam o emprego no norte fluminense até agosto. Campos teve um acumulado de empregos de 3.262 vagas. Repito, Campos de janeiro a agosto teve 2.300 admissões e 1.866 desligamentos. Portanto, em agosto especificamente, 438 vagas foram criadas, principalmente no comércio local, em função já das festas pré-natalinas e natalinas. No acumulado, a cidade gerou até agosto 3.262 vagas, o que foi um bom desempenho, puxado principalmente pela safra agrícola de cana-de-açúcar e a produção de açúcar e etanol. Macaé, vejam bem, Macaé, que recebeu mais indenização do petróleo do que Campos, no mesmo período teve acumulado 1.497 vagas. E São João da Barra, veja, eu quero o seu comentário sobre isso, meu caro Zé Alves, porque no seu blog você falou sobre isso. São João da Barra já acumula 3.054 empregos com carteira assinada até agosto. Seu comentário, Zé Alves, eu quero dar um bom dia para o Diego, que está também nos acompanhando. Eu quero dar um bom dia também ao amigo Edson do Uber, que me trouxe aqui agora, que está nos ouvindo. Agora, São João da Barra é a vedete do momento, né? Sim. A construção civil, por conta das obras iniciais do Porto do Açu e outras obras, está contratando muito. Só que não é sinônimo de desenvolvimento econômico e social, Ranulfo. É uma coisa, assim, dialética e contraditória, porque São João da Barra hoje gera muitos empregos, muito bem? Mas você percebe que os outros setores, o comércio, o serviço,
não estão gerando emprego e renda. Isso é uma coisa que tem que ser olhada com muito carinho. Para onde estão indo as rendas da construção civil? Esses empregos estão gerando renda, tudo bem, mas a renda não está ficando na economia são-joanense. Os outros setores, né, afirmam isso, entendeu? Então, é preocupante a situação lá de São João da Barra, porque existe essa dicotomia. Um setor que está gerando muito emprego e renda, né? A construção civil, e os demais estão destruindo vagas. É uma coisa que a gente diz o seguinte: o fato de estar gerando emprego não é sinônimo de desenvolvimento regional e econômico. São João da Barra é um exemplo disso. 60% dos empregos no Porto do Açu seriam, então, campistas, e Campos se beneficia bastante com esta empregabilidade, meu caro Zé Alves. Eu quero mandar um abraço para o James Crespo, que entrou e está também nos acompanhando. Diga lá. Eu suponho que sim, pode ser de Campos, pode ser aqui da região, pode ser de São Francisco, pode ser de São Fidélis, muito bem, de Quissamã. Então, o que a gente vê com certo carinho e cuidado é que a política pública, por parte do poder público, que poderia estar com um trabalho mais eficiente, mais acurado, buscando atrair essa renda que está sendo, né, investida por conta dessas obras, tá? O poder público, de certa forma, fica vivendo uma inércia. Então, a gente olha, né? A gente sempre diz isso, olha, o fato de estar gerando emprego não é sinônimo de desenvolvimento econômico, né? E, reiterando, o município de São João da Barra é um exemplo e a gente espera que essa curva, ela se reverta no médio e longo prazo, porque hoje a gente verifica, né, que a economia de São João da Barra, né, anda devagar, apesar de ter muitos investimentos que a gente vê por parte do Porto do Açu. Ou seja, é como se fosse muita chuva para pouca água. Muita chuva, pouca água. É verdade. É essa a metáfora, né? Muito relâmpago, muito bem, muito relâmpago, muita trovoada. E pouca chuva. O James, que entrou, tá mandando bom dia para você e para mim. Bom dia, meu caro James. Um abraço, James. A Ana Cláudia acaba de entrar também. Bom dia para todos que nesse momento estão dialogando conosco através das redes sociais. Eu quero agradecer. Recordando, nós estamos conversando aqui sobre a conjuntura internacional e sua implicação, como é que isso acaba mexendo com a conjuntura local aqui da nossa cidade e nossa região. Falamos há pouco dos empregos gerados em São João da Barra, Campos e Macaé, que são as 3 principais economias do norte fluminense. É importante destacar também, Zé, eu quero o seu comentário. Eu estou vendo aqui que neste mês especificamente de agosto, os empregos em São Francisco de Itabapoana, cidade onde também temos audiência, eles começaram a ficar negativos. São Francisco, especificamente no mês de agosto, teve uma perda de 134 vagas, mas ainda está com um acumulado no ano, lá naquela municipalidade, de 709 vagas. Isso é em função do fim da safra? Eu creio que sim, porque ali você tem uma economia agrícola forte, né? A cana-de-açúcar ali, você tem muitos produtores que produzem cana-de-açúcar. E esse impacto negativo deve ser, sim, por conta, né, desse momento de finalização relativo, né, à safra, porque os produtores ali, eles mandam as suas canas, né, para a usina da Cana Brava, a Coagro, né, manda também para o Espírito Santo, né, usina que tem lá, qual é o nome da usina do Espírito Santo? Paineiras. A Paineiras, pois é, na Paineiras, muito bem. Então, eu acho que esses empregos estão intimamente ligados, né, à agricultura, que é uma das saídas e que nós temos aí na nossa região a curto e médio prazo.
Muito bem, são 8h31, estamos aqui ao vivo debatendo com todos vocês e tendo a presença do professor Zé Alves, que hoje, às 6 da tarde, no auditório da Associação Comercial e Industrial, vai proferir uma palestra no seminário Campos de Todos Nós. E agora nós vamos calmamente começar a debater com vocês o relatório de gestão fiscal que foi publicado esta semana, relativo ao segundo quadrimestre de 2019. Meu caro Zé, esse relatório começa com uma tabela extremamente preocupante. Eu vou explicar agora. Que é a tabela da questão da despesa com pessoal na Prefeitura de Campos. 650 milhões hoje. Olha só. Executar 650 milhões, não foi? Nos últimos 12 meses, diz aqui essa tabela, a despesa bruta com pessoal, com os 15 mil servidores ativos, os 5 mil inativos e pensionistas, chegou a 1 bilhão e 48 milhões de reais. Nos últimos 12 meses, Nos últimos 12 meses. Esse é o valor da folha mesmo. Entretanto, a folha, a despesa líquida, que ela abate o gasto com inativos e pensionistas com recursos vinculados, né? Ela é, de fato, de 875 milhões de reais em termos contábeis. Mas olha que coisa interessante, meu caro Zé. Esta tabela serve para quê? Ela serve para definir para o Tribunal de Contas se você gastou mais do que devia ou se gastou dentro da margem do que devia. Pois bem, a margem é a seguinte: o sinal de alerta é 48,60% da receita corrente líquida. O sinal prudencial é 51,30%. Né? Portanto, a despesa total com pessoal, em comparação com a arrecadação, já está em 51,77%, quando o limite é 54%. Né? Ou seja, sem ter conseguido dar aumento nominal efetivo nenhum para o servidor, né, a folha nominal de salários do Poder Público Municipal já está praticamente no teto. Qual é o seu comentário? No teto, porque você tem que considerar também o seguinte: a receita da prefeitura, ela caiu. Isso, exatamente. Ela caiu. Exatamente. Se caiu, o índice da folha, ele sobe de certa forma. Ainda que não tenha havido aumento nominal de salário. Sem dúvida. Agora, a partir do momento que que a prefeitura começar a melhorar a sua arrecadação, inclusive, Ranulfo, ele vai dar aí uma anistia, parece, isenção fiscal de juros e multas relativos ao IPTU de 2019 e que não venceu ainda. Eu tô achando isso muito esdrúxulo. Eu não conheço a lei, eu vi apenas no jornal, mas eu acho, né, estranho, não conheço a base legal disso aí. Você dá logo, né, no ano em que você faz a cobrança do IPTU, você faz logo, né, uma isenção, uma anistia. Eu acho que a inadimplência do IPTU está muito grande, onde nós falamos, né? A cidade de Campos é cara demais. Muito bem? Zé, eu concordo com a sua preocupação e concordo com o seu raciocínio, mas eu vou um pouquinho além. Acho que esta medida está associado à queda de arrecadação e à impossibilidade até agora de guardar o dinheiro necessário para o 13º salário. E o planejamento, que eles tanto dizem que fazem planejamento? Concorda? Concordo. É muito simples. Ora, se a folha custa 875 milhões de reais, eu vou fazer bem com bastante calma o raciocínio para que você que está me assistindo compreenda. Se preciso guardar todo mês um pouquinho para pagar meu 13º em dezembro, eu mais ou menos tenho que guardar uns 8% todo mês, concorda? Claro que sim. Tá? Ora,
Se eu já tivesse guardado dinheiro suficiente dentro dessa proporcionalidade, 8% todo mês, minha folha 870 milhões, vamos supor que eu tenha que guardar 7 milhões todo mês. 7 milhões multiplicado por 9 meses, nós já fechamos em setembro, né? Eu devia ter em caixa, pelo menos hoje, livre para pagar o 13º, entre 60 e 65 milhões de reais, concorda? Positivo. Isso muito provavelmente não tem, Zé. Mas, Ranulfo, aí que você tem que lançar a mão desses mecanismos que você acaba de colocar como as isenções. Um artifício. Um artifício. Fiscal. Um artifício fiscal. Agora... Não sei se eu estou errado no meu raciocínio. Eu concordo plenamente com você, mas aí voltamos à vaca fria. É onde a gente bate sempre, tá? Que a despesa corrente da prefeitura, o custeio fixo e variável, o custo da máquina da prefeitura está muito alto. A gente vem falando isso reiteradas vezes. Muito bem? E, veja bem, se ele tirasse esse 8% ou 10% da despesa corrente líquida, ou seja, do custo da máquina, e fizesse uma poupança para o 13º, Ranulfo, sim, eu acho que ele ia viabilizar, tá certo? Este pagamento do 13º sem abrir mão de receita. Por quê? Sim. Nesse momento... O seu raciocínio está correto. Continue que está correto. Nesse momento em que você dá uma anistia, dá uma isenção fiscal, aquele cidadão de Campos que andou em dia, adimpliu a sua obrigação, o seu imposto, ele fica lesado. Um exemplo. Eu fui lá no vencimento do IPTU e fiz a sua remuneração em dia. Muito bem. Agora, um outro cidadão não pôde pagar porque as contas atrasaram, tá? Ele vai ter agora um benefício fiscal. Isso aí eu acho injusto do ponto de vista econômico. Tá certo que você, aquele que anda em dia com as suas obrigações, ele sai prejudicado, ele sai lesado. Eu acho o seguinte, que não é hora do prefeito estar abrindo mão de receita. Isso demonstra que o governo não se planeja. Eles não conseguiram ainda ter o orçamento dentro da cabeça deles. Porque... a gente verifica o seguinte, falta a equipe dele, ou ele mesmo, explorar mais o orçamento, saber quanto que custa hoje gerir o município de Campos. Através desses dados e indicadores, eu acho que eles estão com uma miopia em relação, tá certo? Ao orçamento, às contas públicas, porque você colocou aí, bem, vem agora, né, uma lei que foi votada na Câmara dando, né, essa anistia, isenção. Eu não li muito bem, eu vi na mídia, ok? Mas de um imposto que não está vencido ainda, esse imposto, ele vence em dezembro, não é? A partir de janeiro de 2020, o que faz o governo? Ele inscreve os devedores em dívida ativa. Entendi. Antes disso, ele já abriu mão. Foi o que você falou. É sinal que eles não fizeram o quê? A poupancinha do 13º. Exatamente. Esta é a primeira observação. Ó, nós dois aqui, que acompanhamos de perto o desenrolar do orçamento todo ano, não queremos aqui de modo algum colocar para nenhum de vocês que está dando a honra de nos assistir que haja da nossa parte qualquer desconfiança de que não vai haver o pagamento do 13º salário. Não. Não está na nossa conta isso. Jamais. Não, Certo? não é isso, não. Não é isso. Ninguém faz terrorismo aqui, não. Não, tá? Nós estamos apenas dizendo que, olhando as contas fiscais até agosto, né? Claro. O saldo específico em caixa hoje não permite... Não vai não, né? Não permite... não permite que a gente diga que
aquele dinheiro mínimo para guardar para o 13º aconteceu. E a gente tem uma série de fatores que explicam essa questão, principalmente a queda de recursos da indenização do petróleo, meu caro Zé. Quero mandar um abraço pro vereador Jorginho Virgílio, que está nos assistindo, pro JC Cordeiro, que manda um abraço para mim e para você, a professora Odete Rocha. Odete, votamos com ela hoje lá, o seminário é ela que está organizando hoje. A professora Odete, parabéns pelo seminário. Jorginho Virgílio, um abração para você, meu amigo. O James faz a sugestão de projetos de curso de qualificação profissional para a população, né? Na medida que isso possa permitir que a população aproveite as vagas que estão sendo geradas no Açu. O Magno Peçanha entrou e está nos acompanhando. Então, tá claro para nós, olhando as contas fiscais com lupa, como nós dois olhamos, né? Que vai ter que se fazer um grande esforço no sentido de permitir a geração de caixa necessária para o 13º. E o indicador nisso está na questão de que alguns segmentos da prefeitura estão recebendo com atraso os seus proventos, os seus vencimentos, né, Zé? Olha, eu recebi uma informação ontem, não sei se é verdade, eu gostaria que alguém que fosse do RPA ligasse pra gente aqui, porque a remuneração, eles estão atrasados já há algum tempo, né? E o valor que foi liberado agora foi de apenas R$500, Ranulfo. Do salário atrasado, né? O prefeito fez o pagamento de apenas R$500 relativos a cada pessoal do RPA. Eu pediria, por gentileza, né, se alguém recebeu esses R$500... O que confirmaria a dificuldade de caixa ou não? Aí você vê o seguinte, se confirma a dificuldade de caixa e também a nossa tese aqui, que nós já levantamos, a máquina da prefeitura está pesada. Ela está sofrendo de uma doença muito forte que chama-se elefantíase, né? Aquele inchaço que tem o cidadão que tem essa doença horrorosa. Muito bem, então eu percebo que a máquina hoje ela está cara. Nós já identificamos aí alguns custos, mas isso aí depende de uma medida administrativa e política por parte do prefeito. Mas ele está muito preocupado com a sua reeleição o ano que vem. Aliás, falta apenas um ano, né? Leandro, um ano. Tá em cima, tá aí. Vai voar, hein? Vai voar. Bom, já que você falou na estrutura de custos da prefeitura, nós estamos fazendo aqui uma questão rara para vocês. Eu não quero aqui de modo algum dizer que fazemos mais do que o necessário. Fazemos porque... Observatório social. É um observatório social que nós fazemos, né? Obrigação nossa, Um bom dia para o né? Fernando Crespo, um bom dia para o Jorginho Venâncio, que está mandando um abraço para todos nós. Vejam, é muito raro num programa como esse aqui, de digital, e que vai ficar gravado, as pessoas discutirem em alto nível, como estão tentando discutir com vocês, as contas da prefeitura. Então, vamos lá. Até agosto, meu caro Zé, o gasto da prefeitura com pessoal e encargos, né, atingiu 643 milhões de reais. 650, arredondando? Arredondando. Né? Pagou de juros da dívida, muito provavelmente, daquele endividamento feito pelo governo anterior, 20 milhões de reais. Pagou com outras despesas correntes. O que são essas outras despesas correntes? Que é o custeio inchado que o Zé Alves está aqui colocando. 487 milhões de reais. Eu quero o seu comentário. Aí que tá o gargalo. Essa despesa corrente, ela está se equiparando ao valor da folha. Se bobear, ela vai passar. Entendi. Tudo bem? Entendi. 650 milhões a folha. O custeio fixo e variável chega em torno de 487 milhões de reais. 487 milhões. Muito bem? Aí você tem amortização de dívida mais juros, 70 milhões.
Tá certo? Isso. Então, a gente sabe. E no investimento que seria fundamental para retomar as obras, apenas 20 milhões. 20 milhões. Então você vê o seguinte, né? O que está faltando aí é uma gestão de custo. Nós sabemos muito bem que o prefeito está pagando de 70 milhões de dívida aí, é pesado, dívida do passado, é INSS, a tal venda do futuro também. Juntando tudo, FGTS e INSS, que historicamente a dívida da prefeitura com INSS é muito grande. É dívida de mais de 20 anos atrás, tá certo? Ele tá pagando, mas ele tem margem de manobra para fazer alguns ajustes. Não é um ajuste linear, vou cortar 20%, não. Faz aí, rapaz, um corte seletivo, chama os secretários, conversa com ele, alguns setores aí, tal. Vamos começar a tirar aqui, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Que você acha aí, Ranulfo? Vamos botar por baixo uns 50 milhões. Aí você bota aí. Hoje você falou que o investimento é 20 milhões. Se você consegue botar mais 50 milhões, são 70 milhões que ele investiria de janeiro a agosto, meu amigo. Retomando, então, muitas obras e gerando emprego na construção civil, é isso? Dinamizando a economia de Campos, e que precisa tanto. O comerciante vai vender mais, o supermercado, o barzinho da esquina vai gerar mais emprego, simplesmente com um ajuste. É onde eu falo e repito, existe uma miopia por parte do governo em relação ao orçamento. O orçamento, você efetivamente bota ele dentro da cabeça. Aí você sabe exatamente aonde você vai investir, onde você vai reduzir. Então, eu acho que é essa a dificuldade do governo atual. Muito bem, são 8 horas e 48 minutos e nós estamos aqui trocando em miúdos o gasto da prefeitura item por item, para que você compreenda quanto você pagou de impostos e quanto a prefeitura está gastando e em que. É o seu dinheiro, né? É o seu dinheiro. Quando você coloca 1 litro de gasolina, você paga imposto. Quando você vai ao cinema, você paga ISS, imposto. Pela sua casa, você paga o IPTU. Pela iluminação pública, na conta de luz, vem lá a contribuição de iluminação pública. Portanto, esse conjunto de recursos entra no caixa da prefeitura, vira dinheiro e depois ele é destinado a vários segmentos, vários setores. E outra coisa, Arnolfo, Pode falar, como é que vai ficar o julgamento do dia 20? Hoje, a decisão é contra a gente, né? 6 a 4. Hoje a decisão é contra a gente. Um não pode votar, vai se colocar como em suspeição. É o Barroso, né? O Barroso, e nós estaríamos hoje numa situação delicada, perdendo de 6 a 4 e, consequentemente, já tendo que fazer profundos ajustes já em 1º de janeiro na prefeitura, inclusive com implicações até da necessidade, talvez, de demissões de servidores, o que seria catastrófico. Exatamente. O que me chama a atenção é que a secretária de controle, quando foi apresentar o orçamento, não apresentou uma alternativa B, um segundo cenário, que é natural. Não é fazer estardalhaço, né? Ou terrorismo, não. Mas tem que cientificar a sociedade, porque eu percebo, né, que a sociedade não está envolvida nesse debate. Porque a solução dessa questão poderia sair da sociedade organizada, mas eu percebo que o governo não está se articulando. A gente vê muitos jornais a nível estadual, a nível municipal, mas a população hoje, ela está mais no smartphone, muito bem, e efetivamente não está envolvida. Acham que isso é uma coisa do etéreo, é uma brincadeira, mas vai mexer com todo mundo, inclusive o servidor público
estadual, porque o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro vai perder cerca de 56 bilhões aí até 2024, salvo engano. Muito bem, o Erialdo manda bom dia para nós. Bom dia, Erialdo. Você colocou a questão do governo do estado. Ontem, a notícia, o que o governo do estado mandou o seu orçamento para 2020, 70 bilhões de reais, e um furo de caixa de 10 bilhões de reais, sem esta mudança do dia 20 de novembro. Portanto, é mais preocupante ainda, né, Zé? É uma catástrofe muito grande, né? O presidente da República é do Rio de Janeiro, né? A sorte nossa é essa, que Bolsonaro, o reduto eleitoral dele é Rio de Janeiro. Então, de certa forma, eu vejo, né, uma variável animadora aí, porque ele não vai deixar o estado dele, né? O estado onde ele tem a votação expressiva dele, onde ele adotou, porque ele é de São Paulo, mas o domicílio eleitoral dele é o estado do Rio de Janeiro. Eu acho que ele não vai deixar o Rio afundar, sossobrar nesse mar de tristeza e desgraça que nós estamos vivendo. Então, o fato do presidente da República ser do Rio de Janeiro, é verdade? Você tem que dizer isso, né? O filho também, o senador Flávio. Então, é onde eu vejo, né, um fio de esperança nessa relação, porque a gente sabe que o Brasil funciona politicamente. Perfeito. Okay? O Jorginho Venâncio, Elvis, está mandando um abraço para nós e fazendo mais uma vez o apelo com relação à UBS da Penha, que está sem ambulância há quase um mês. E também fez um pedido aqui para o nosso amigo comum, o vereador Álvaro Oliveira, no sentido de tensionar, ou seja, cobrar para que isto se resolva. O prefeito inaugurou ontem, né, uma UBS em Custodópolis, não foi? Em Custodópolis. Parabéns nesse particular. Lógico. O Cláudio Leandro também está com a gente, desejando um bom dia. E eu vou começar aqui agora, Zé, para o seu comentário. Onde é que a prefeitura gastou até agosto em termos setoriais? No Poder Legislativo, ou seja, na Câmara de Vereadores, até agosto foram transferidos para o Poder Legislativo 16 milhões e meio. Muito dinheiro, hein? Coisa isso é para que as pessoas entendam quanto é que custa 16, o Poder Legislativo. Um quarteirão? É o quarteirão mais caro de Campos, meu amigo. 16 milhões? É lamentável, né? Até agosto, 16... Até agosto, em 8 meses. 16,4 16 milhões. 2 milhões por mês? O orçamento como um todo prevê para este ano alguma coisa em torno de 29 milhões de reais. Ainda tem uma parcela adicional nos meses finais. E vai aumentar para o ano que vem, né? Vai para 29 a 30 milhões, se eu não me engano, né? Pois é, eu dou 10º e tal, mas eu acho, como nós falamos semana passada, né? Eu acho que é prudente o presidente da Câmara, Fred Machado, nosso amigo, receber esse plus, esse valor a mais e devolver ao município que passa por uma crise infernal. E outra coisa, o prefeito está tendo que abrir mão de receita, Ranulfo. A Câmara votou, tá certo? Essa isenção fiscal, anistia, é de juros e multa, então é anistia, né? É a penalidade, muito bem? Então, eu acho que um presidente de Câmara, um vereador sensível às causas sociais, ele vai devolver, sim, esse dinheiro a mais e ajudar, não a Rafael, mas o povo de Campos. A Assembleia Legislativa tem feito isso. Feito isso, e outros presidentes da Câmara. Devolvendo recursos para vários projetos importantes. E outros presidentes da Câmara de Campos, o Albernaz, o Naim, não sei se o Edson Batista fez também. Eu não tenho essa certeza. Mas fizeram, devolviam 1 milhão, 2 milhões, e numa época em que a vaca estava gorda. Ela dava um balde cheio de manhã e um balde cheio à tarde de leite. Agora ela não dá nem meio de manhã. Entendeu? E o leite parece que está aguado. Opa, o leite afinou bastante, né? Na segurança pública, meu caro Zé Alves, o Poder Legislativo autorizou o prefeito a gastar até 1,5 milhão.
mas até agosto o gasto foi de apenas R$27 mil. Rapaz, tá complicado, né? Porque... Mostrando realmente as dificuldades da prefeitura de alocar recursos em vários segmentos. A gente estava lendo no começo do ano que haveria uma parceria entre a prefeitura e o governo de estado no combate à violência de Campos, que é crescente em função de várias variáveis, inclusive uma delas é o desemprego, a miséria, onde as pessoas hoje dormem pelas ruas. Muito bem? E eu acho que essa química entre a prefeitura e o governo do estado não saiu, não foi, né, gerada a química, entendeu? Você gastar de um orçamento de R$1,5 milhão, você gastar em 8 meses, tá certo? R$27 mil realmente é um descaso com a segurança pública do município que, olha só, o povo de Campos não sai mais à rua depois de 10 horas. Eu tô sendo até otimista. Depois de 8 horas, em algumas áreas de Campos, não se anda a pé. Digo isso com sentimento de tristeza. Semana passada esteve conosco aqui o vereador Alonso Mac, que reclamou exatamente dessas questões associadas à modernização da Guarda Municipal e da falta de investimento, não é, Zé? Ele é um agente da segurança pública, conhece muito mais do que a gente e ele poderia estar hoje aqui falando, né? E nós fizemos alguns comentários semana passada sobre isso aí. A dificuldade, ele é de Guarulhos, sabe que a situação lá é muito delicada. Tá? E você me diz aí, né, que o prefeito gastou em 8 meses apenas R$27 mil, é uma brincadeira, né? Reiterando, os casos, né? Muito aquém do necessário. Óbvio. Outro item importante, Zé, é a assistência social, porque na medida em que a cidade vive a crise do desemprego e algumas famílias transitoriamente precisam de recursos para reduzir as suas dificuldades no seu dia a dia, a assistência social, ela tem assistência a idosos, assistência ao portador de deficiência, assistência à criança ou adolescente, assistência comunitária. Nesses itens todos, a prefeitura até agosto aplicou R$23 milhões, mas de um orçamento de 68 milhões. Portanto, não vai cumprir o orçamento, né, Zé? Não vai cumprir. O pobre é que diga a verdade. O pobre foi tirado, foi arrancado do orçamento do prefeito Rafael Diniz. No momento que ele cortou os programas sociais, restaurante popular, o cheque cidadão, que ele poderia muito bem... houve, né? O cheque cidadão, houve a questão da operação com a justiça, o chequinho, tudo bem, houve sim. O que é que ele teria que fazer? Tá? Uma reestruturação do programa, Ranulfo. Reestruturar, recadastrar e botar lá quem realmente precisa do programa. O que que ele fez? Utilizando, né, esse discurso da justiça, essa situação da justiça, muito bem, acabou com o programa. Isso é muito grave, é onde você está vendo aí a área de assistência social, no momento de turbulência econômica, é onde entra o poder público salvando as vítimas do sistema econômico, estendendo a mão. E o que você viu no governo Rafael Diniz foi ele dar as costas à população carente. É onde eu digo, Rafael, você arrancou o pobre do orçamento, o que é lamentável, imperdoável. Porque 20 milhões a mais, 25 milhões a mais, não vai fazer diferença nenhuma no final do mês ou no final do ano. Muito bem, Ranulfo? É onde a gente vê com tristeza esse lado, né, do governo Rafael Diniz, com todo respeito à pessoa dele, com essa dificuldade, né,
com essa insensibilidade em relação à questão social. E agora surgiu uma polêmica aí de reestruturar o restaurante popular, um deputado vai dar 1 milhão, outro assim. Então você vê que fica uma discussão em cima da pobreza, em cima da miséria. O que tinha que estar se discutindo hoje é a saída do município dentro desse contexto, né, de dificuldade. Mas não, fica-se o quê? Fica-se ocupando o palanque e usando o quê? A pobreza, a miséria, entendeu? A Adriana Viana está mandando bom dia para nós e diz que, abre aspas, na UBS de Tocos, uma enfermeira foi agredida pela encarregada e, portanto, ela pede aqui que o doutor Ábido e todas as autoridades da área de saúde façam uma intervenção nessa situação, no sentido de que é um absurdo, numa UBS, que é uma unidade de saúde, uma situação como essa, não é? A gente percebe que o servidor está muito estressado, inclusive eu vi a fala de uma sindicalista da prefeitura, né? Ela me parece que faz parte da associação dos sindicatos, da associação dos servidores, né? E disse ali uma palavra muito grave, que ela nunca viu o servidor público ser tão desrespeitado nos últimos anos, Ranulfo. Eu fiquei assim, é uma coisa que espanta a gente, entendeu? Essa falta de respeito com o servidor. E eu acho que essa confusão aí, isso aí, rapaz, é o estresse que tá, né, vivendo hoje o servidor e no final você vai a vir de fato, a gente repudia, obviamente, esse comportamento. Muito bem, Zé. São 9h02 e nós estamos aqui ponto a ponto mostrando para você que está nos assistindo e de uma forma simples, simplificada, a execução orçamentária, ou seja, quanto entrou no caixa da prefeitura e para onde esse dinheiro tem sido destinado, para que você compreenda o que aconteceu até agosto desse ano. O James Watts está aqui também conversando de novo conosco. Os custos do restaurante popular ficaram em torno de 3 milhões apenas. Pois é. Ao ano, em média. Pois é. Diz ele aqui que é uma vergonha que não tenha sido feito nada. E que, com certeza, ele considera importante, como nós dois também consideramos, a retomada do restaurante popular. Tirar o pobre do orçamento, meu amigo. Nesse particular, a Adriana também corrobora com a necessidade da volta do restaurante popular. A Regina Edna entrou e nós damos bom dia para ela. E vamos seguindo aqui. No item urbanismo, Zé, a conta mais cara são os serviços urbanos. E esse serviço urbano, para você que está me assistindo aí, na verdade é a coleta de lixo diária ou semanal, ou 2 vezes por semana, feita na sua rua. Já foi gasto até agosto, eu quero o seu comentário, Zé, 75 milhões de reais. Rapaz, 75 milhões, a dívida da prefeitura que eles pagaram foi 70 milhões. Mas, rapaz, a limpeza pública, a gente percebe que as reclamações aumentaram, de certa forma. Você roda a periferia aí, vários terrenos sujos, tá? Eu acho que o prefeito tinha que apertar mais a Vital, porque pagar 70 milhões em 8 meses, até dezembro, isso aí deve chegar aos 100 milhões, né, Ranulfo? Tudo leva a crer. 30 milhões a mais aí. Pelo desenrolar. Se você pegar a média dos 8 meses aí, então você vê o seguinte, né, que tá na hora do prefeito, tá? Haja vista que essa empresa é uma concessionária, foi entregue também à iniciativa privada, um mercadão, um pedaço do orçamento com a promessa, Rano, de que ia melhorar. Porque a iniciativa privada é eficiente, ela tem, né? Ela sabe gerir os seus negócios. O que a gente vê é a dificuldade desse pessoal com 70 milhões na conta, a empresa Vital, e
nos prestas um serviço de quinta categoria. A mesma coisa, eu faço uma analogia, a Supervia no Rio de Janeiro. A Supervia. Vamos entregar a iniciativa privada, a Supervia, porque o Estado, né, ele é incapaz de gerir os seus recursos. Vai na Supervia no Rio de Janeiro. Olha o serviço de quinta categoria Trem sucateado, né? Que a iniciativa privada está ofertando à população. Então, esses são, sabe quem? Os fariseus que entregam o patrimônio da população à iniciativa privada para eles terem lucro friamente e sem dar a contrapartida devida à sociedade. O Ronaldo Lima, diante dos números que nós estamos mostrando e dos seus comentários, meu caro Zé, considera que o governo está meio perdido, né? Perdido é até um eufemismo, né? Você está sendo generoso, meu caro. Mas, evidentemente, estamos aqui só colhendo o seu comentário e vamos dar sequência aqui. Na habitação, Zé, a habitação, você teria aí habitação urbana, recuperação de áreas degradadas, e a aplicação foi muito pequena, apenas R$116 mil, muito pouco. Muito pouco nessa área. Uma cidade que ainda precisa de habitações populares, esse recurso é muito pequeno. Sem dúvida. Na ciência e tecnologia, não foi aplicado absolutamente nada até agosto. Na agricultura, que é uma coisa que a gente vem acompanhando aqui, eu quero o seu comentário, foi a dotação orçamentária autorizada pelo Poder Legislativo, está em torno de R$10 milhões para este ano. Entretanto, o gasto até agora foi de apenas R$1.180.000. E esse gasto foi com abastecimento de combustíveis. Poxa, aí você vê o seguinte, um setor que poderia estar dando a gente a possibilidade de sair dessa turbulência econômica aí, após a queda dos royalties, até o prefeito fala sobre isso e tal, mas ele não tem um projeto na agricultura e que possa nos dar a esperança de reverter o quadro da economia de Campos. Aí você vê aí, em 8 meses, ele botou aí 1 milhão e pouco em combustíveis. É o que está escrito aí. Em combustível. Será possível? Isso é oficial, está assinado e tudo. Será possível? Nós não estamos inventando nada aqui, não tem um projeto para a agricultura? E aí você vê com dificuldade, olha, você não quer criticar, mas eu sou obrigado a criticar o governo, né? Onde é que está aí a agricultura familiar, que abastece aí vários hortifrutis, muito bem, que poderia estar aumentando a capacidade de produção do pessoal da agricultura familiar, e o prefeito bota 1 milhão e alguma coisa no combustível. Se você pegasse, Ranulfo, esse 1 milhão, pusesse na agricultura familiar, eu digo a você que você aumentaria em um ano a produção em mais de 50%. Muito bem. São 9h08 e vamos dar sequência aqui. Outro item aqui que eu estou vendo aqui, Zé, é o segmento de comércio e serviços. A promoção comercial, que é o programa que é específico, já gastou 660 milhões. Muito provavelmente. Apertar o microfone. É do cabo, Cabo. Ok? Desculpem aí, o nosso operador está nos orientando aqui com relação ao som, tudo voltou à normalidade. Então eu vou repetir, no comércio, na promoção das feiras, né? Por exemplo, tem uma FEP agora que começou essa semana, muito provavelmente a prefeitura está apoiando, já foram investidos alguma coisa em torno
de R$660 mil, o que eu acho positivo, porque o setor do comércio é o setor, um dos que mais emprega na cidade, meu caro Zé. O Jorginho Venâncio, Zé, está dizendo aqui está fazendo uma observação aqui sobre transporte e construção de terminais para a população. Ele está dizendo que a população vem sofrendo pela precariedade dos terminais. Seu comentário. É muito grave isso aí. Ranulfo, a gente já conversou sobre isso. Eu acho que quando você vai implantar um sistema como esse que está sendo implantado aí, de colocar as vans somente no interior, os ônibus na cidade, antes de você fazer, tá certo? Essa modificação, implantar o sistema viário, você tinha que antes construir as estações alimentadoras. O que fez o governo? Improvisou com as tendas. Isso, cara, é um exemplo de descaso, de falta de respeito com a população. Na semana passada, que estava chovendo horrores aí, senhoras na fila, aposentados, muito bem? Famílias esperando ônibus na chuva. É uma falta de respeito. Eu não entendi nada no momento em que puseram, em funcionamento o sistema dos ônibus atual, sem antes você ter montado estrategicamente as estações alimentadoras, que não ficava caro. Você tem uma ali em frente ao SESEC, onde é a sede do município hoje, ali de não sei, um material de lata, de ferro, não sei. Você faria isso nos pontos alimentadores. É o que o nosso amigo Jorginho Venâncio está colocando aí. Puseram o quê? Puseram um padieiro. É só falando assim. É um padieiro aquilo ali. Tá certo? Uma tenda improvisada. Ô Jorginho Venâncio, eu vou aproveitar aqui de quem que é a empresa que está fornecendo a tenda à prefeitura. Porque isso aí deve estar dando lucro a alguém, exceto a população, que só toma na cabeça. Muito bem, 9h12 e no transporte, por exemplo, onde poderiam ser construídos os terminais, meu caro Zé, dos 12 milhões autorizados pelo Poder Legislativo para o prefeito gastar, até agora só foi gasto R$800 mil. Também é uma coisa lamentável. Aí você está vendo essa briga aí entre a prefeitura, as vans, os ônibus, tá? Onde os ônibus, mais uma vez, estão levando vantagem. Historicamente, sempre levaram vantagem. E agora mais do que nunca. Nas comunicações, que é um item que você acompanha bastante, eu tenho lido no seu blog, o Poder Legislativo autorizou o prefeito a gastar alguma coisa em torno de 4,5 milhões no ano inteiro. 4 milhões na comunicação? E já foram gastos 1,8 milhões de reais, meu caro Zé. O seu comentário... 1,8 milhões que foi gasto aí? Gasto da comunicação. Perdão, 3,8. 3,8, né? 3,8. 3 milhões e 800 mil reais na comunicação. Mas e no transporte que precisa dos terminais, 800 mil reais. Um outro ponto. A agricultura foi só 1 milhão? Só 1 milhão. Eu não estou entendendo. Parece que é o prefeito da imagem, né? É o prefeito que gosta de se aparecer, investe pesadamente na imagem do governo e na agricultura, especificamente na rubrica combustíveis, 1 milhão, onde a gente poderia estar gerando emprego e renda, nós temos aí esse valor irrisório. Eu fiz uma conta, Ranulfo, desde que o prefeito assumiu, de 2017, os 8 meses de 2018 e os 8 meses agora de 2019. Somei. Você sabe quanto que o prefeito colocou na comunicação social, na imagem do governo? Quase 6 milhões. Você sabe quanto que eles colocaram desde 2017, de janeiro a agosto?
1.180.000, mais ou menos, muito bem? Então, você vê a assimetria que existe na execução do orçamento. As matérias de urgência, né? Setores que poderiam estar mitigando, né, a situação nossa econômica de dificuldade, o prefeito não tem a sensibilidade, o secretário de Agricultura e outros também. Ciência e tecnologia não gastou nada, o mundo está se inovando, muito bem, e a gente vê o quê? Essa assimetria, essa dificuldade. É onde, eu reitero, ô prefeito, vamos apanhar o orçamento, bota dentro da cabeça, leva para sua casa, estuda o orçamento, discute com seus assessores, porque eu te garanto que a sua execução orçamentária vai melhorar significativamente. O Zé Alves, no seu blog, que você pode ter acesso, colocou um gráfico, uma animação extremamente interessante, mostrando o seguinte. E aí nós já vamos começar o debate sobre o orçamento para 2020, que ele estudou detidamente. Em 2015, a arrecadação da prefeitura foi de 2 bilhões e 38 milhões de reais. Em 2016, 2 bilhões e 600 milhões de reais. Em 2017, o primeiro ano da atual administração, caiu para 1,6 bilhão, em função das graves dificuldades que a economia passava. Mas agora, já em 2018, já se recuperou para 1 bilhão 997. E este ano pode chegar novamente a 2 bilhões de reais e para ano que vem está sendo solicitado ao Poder Legislativo uma autorização para gastar até 1 bilhão 985 milhões. Zé, seu comentário. Eu acho o seguinte, né, que o prefeito usou a prudência, tá certo? Dentro desse contexto aí que vai ser votado no dia 20 de novembro, que pode ser frustrado, Ranulfo. Cerca de 600 milhões foi quanto eles colocaram no royalty, tá certo? Esses 600 milhões. Você perder 600 milhões o ano que vem no nosso orçamento, realmente é muito complicado. É onde a gente faz a cobrança de cadê a alternativa B. É simples de você montar esse cenário. Se eu for ficar sem os 600 milhões, Ranulfo, aonde que eu vou poder ajustar? Mas aí, você não faz isso, Ranulfo, isoladamente no poder, não, cara. No poder. Você chama o quê? As associações, a sociedade civil organizada. Olha, existe a possibilidade de nós ficarmos sem esse valor aqui. Muito bem? Aonde que vocês sugerem? Aí você começa o quê, Ranulfo? A envolver a sociedade. E se o fato se consumar, o impacto, a frustração vai ser menor. Aí você vai poder fazer o quê? Com tranquilidade, porque, olha, não foi eu que decidi isso sozinho. Foi a sociedade junto comigo. Portanto, eu vou tirar aqui e vou botar ali e vou ajustar a colar, mas junto com a população. Então, é um governo que se distancia da base social. E se é um governo que se distancia da base social, a tendência dele é morrer politicamente. É o que está se vendo hoje. Muito bem, são 9 horas e 19 minutos. Para o ano que vem, Zé, eu vejo aqui que o custeio fixo e variável da máquina pública vai subir de 778 milhões para 805 milhões. Por que vai subir, Ranulfo? Se nós estamos num momento de dificuldade de perder 600 milhões, segundo a conta que saiu em um dos jornais nossos, é 700 milhões que Campos poderá perder o ano que vem. Aí você me diz aí, coisa que nós já estamos discutindo, você fala, apontando para ele, é aí que está o seu gargalo, é aí que está o seu problema, Ranulfo.
entendeu? Aí você me diz que o custeio fixo, a máquina, ela vai custar mais 100 milhões o ano que vem. Ah, eu devo estar, entendendo? Ano eleitoral, né, Ranulfo? Talvez as despesas aumentem um pouco mais. É uma interrogação, né? Porque o divisor de águas vai ser o dia 20 de novembro, né? O dia 20 de novembro pode representar a tranquilidade para se fazer um orçamento com condição, ainda que limitada, mas razoavelmente dentro de uma normalidade, ou numa situação de emergência e de risco de caos, ou não, Zé? Não, tudo bem, mas acontece o seguinte, é que eu estou falando com você, envolve a sociedade, envolve os empresários, as academias, os centros de serviços, tem que envolver a população mais pobre para mostrar, faz audiência pública nos bairros. Eles ficam fazendo audiência pública do orçamento aí, uma coisa inócua, uma audiência chapa branca, muito bem, que não acrescenta em nada no orçamento público, porque o orçamento dele é feito no gabinete dele e a secretária não dá a mínima confiança à demanda popular. E, portanto, que a gente vê aí a agricultura com orçamento pequeno, a segurança pública, cadê a saúde muito precária? Onde é que está, Ranulfo, o resultado das audiências públicas? Então isso aí, meu amigo, é para inglês ver, tá certo? Então é onde eu digo, as audiências públicas do orçamento são audiências ineficazes, inócuas e chapa branca. Não acrescentam exatamente nada na vida das pessoas. Os números falam isso, não sou eu que estou falando. É a execução orçamentária do governo Rafael Diniz que está dizendo isso aí. Muito bem, já que você falou na questão da saúde, vamos mostrar os números da saúde até agosto. Bom. Calma, que eu estou respirando aqui. Respire, porque a coisa é complicada. É muitas emoções. Na administração geral da saúde, portanto, no gasto com médicos, com profissionais e demais profissionais da saúde, até agosto, o gasto foi de 318 milhões de reais, meu caro Zé. 318 milhões? 318 milhões. Em 8 meses? No programa da atenção básica, 38 milhões, até agosto. Sei. A assistência hospitalar e ambulatorial, ou seja, naquelas contratualizações, 160 milhões de reais. Caramba! Portanto, ao todo, a prefeitura já investiu, já gastou no setor saúde 526 milhões e pelo andar da carruagem vai chegar de novo próximo a 800 milhões de reais. Eu lhe pergunto, 500 milhões aonde? Se a população está aí numa dificuldade tremenda, é o setor, você que é especialista em pesquisa, sabe que você fez uma pesquisa onde foi indicado a saúde e que oferta o pior serviço. A maior preocupação da cidade. A maior preocupação. Ou seja, não está chegando na ponta os 500 milhões. É uma saúde nababesca, é uma saúde de primeiro mundo. Me parece que Campos, se você olhar esse número em São Paulo e não vir a Campos, você vai dizer, poxa, a saúde de Campos é semelhante ao Hospital Sírio-Libanês, o Einstein, muito bem, 500 milhões em 8 meses. 527 milhões. 527 milhões. Essa aqui tinha que ser o quê? Um Eldorado, um paraíso. Mas essa não dá barra que é o paraíso, né? O segundo maior problema da cidade, nessas pesquisas mais recentes, é o trabalho. E aí, o que a gente observa aqui é que até agosto o gasto com
empregabilidade e fomento ao trabalho foi zero, meu caro Zé. Meu Deus do céu. Onde é que estão os cursos de qualificação no momento em que a sociedade precisa se qualificar, o jovem precisa se qualificar, porque, olha, se não tiver conhecimento hoje, não entra no mercado de trabalho. A economia que se avizinha aí é a economia do conhecimento, economia digital. A turma fala aí em fabricar robôs, inteligência artificial. Como que o município que tem a dimensão de Campos, o orçamento bilionário, não bota nada na qualificação da sua população? Isso é muito grave, meu amigo, porque olha só, é uma geração que não vai ter como se sustentar no mercado de trabalho, porque as vagas que estão aí é mão de obra qualificadíssima. Muito bem? E você me traz um número desse, se gastou nessa área de cursos, zero. Que tristeza. Muito bem, nós já vamos para a última meia hora do nosso debate, né? E parece que o tempo voou, porque nós falamos de várias coisas aqui. Nós vamos agora comentar. Botou quanto? Obras, tem obras infraestruturais, botou alguma coisa aí? Eu vou pesquisar aqui e te falo, mas eu vou entrar num debate aqui sobre a economia nacional, do avanço moderado da economia nacional. Você que também está acompanhando muito essa questão, o que nós tivemos no período recente na indústria e no comércio em termos nacionais que nos permita olhar um pouco à frente? Primeiro ponto importante, a confiança empresarial, segundo os indicadores mais recentes, tem crescido, ainda que lentamente. A confiança do consumidor também tem se mantido numa subida pequena, mas subindo. O indicador de incerteza da economia, entretanto, também está crescendo. Os juros reais estão caindo, meu caro Zé. O nível de compras, ou expectativa de compras no segmento industrial também tem crescido. O que tem caído é a carga de energia elétrica, o que representa menos atividade. O fluxo de veículos leves nas estradas, nós que temos aqui a BR-101, está subindo em torno de 1,2% ao mês, o que é um bom indicador. A atividade do comércio, medido pela Serasa, está em queda, 0,9%. O licenciamento de automóveis comerciais leves está caindo, mostrando que as pessoas têm comprado menos carros, portanto, a capacidade financeira das pessoas não está permitindo financiar carros novos. As vendas de papelão ondulado, né, que são um indicador de antecedentes, estão subindo na faixa de 0,9%. O fluxo de veículos pesados nas estradas, ou seja, os caminhões, queda de 0,7%. E o faturamento da indústria crescendo pouco. Portanto, nós estamos tendo uma economia que está andando de forma raquítica, não é, José? Sem dúvida. Agora, alguns indicadores são bons, outros ruins, como, por exemplo, a incerteza que você citou aí, que está aumentando. Agora, Ranulfo, o segundo semestre é atípico, né? Ele melhora, realmente se melhora, né? O ritmo de atividade da economia, ele sofre uma melhora. Só que a gente tem que verificar a sua tendência, né? Porque uma das cobranças nossa era que o governo, né, injetasse dinheiro na economia. E foi injetado aí com a FGTS, uma coisa pequena, tal, pode estar se refletindo agora, né? O 13º do aposentado federal. Muito bem? O que move a economia, tá certo? É o dinheiro. Aí a gente vê aí o Paulo Guedes, não, vamos cortar 1 trilhão em 10 anos. 1 trilhão. Ranulfo, nós temos que injetar na economia brasileira, em 10 anos, 1 trilhão ou 100 bilhões ano. O negócio é o contrário, né? É o contrário. Aí você vê o seguinte, a partir do momento em que você joga um dinheirinho, uma coisa sutil na economia, vem um Natal aí, as expectativas de venda e tal,
A economia, ela começa o quê? A gerar emprego, a melhorar alguns indicadores, a despeito da incerteza está grande. A despeito de você ter 63 milhões de famílias na inadimplência. Mas o que é isso aí? Eu atribuo a essa pequena quantia que foi injetada no sistema econômico. Então, doutor Guedes, eu acho que o senhor está equivocado. 1 trilhão a gente injeta. Se você injetasse 1/3 disso aí, eu te garanto que a economia estaria diferente, o desemprego estaria reduzido, as famílias mais felizes, as pessoas consumindo mais. Então, eu acho que a política econômica do governo do Bolsonaro é equivocada. O Álvaro Oliveira, o nosso amigo, nosso vereador, também está nos assistindo. Um abraço para ele, um ótimo dia. Um abraço, meu irmão. O James Crespo se assustou com aqueles números de zero na qualificação e na empregabilidade. Ele está dizendo aqui, até com conhecimento está difícil, Zé, imagina sem qualificação. Pois é, meu amigo James. E o Jorginho Venâncio, Zé, ficou mais assustado ainda quando nós dissemos que já foi aplicado na saúde até agosto mais de 500 milhões na cidade de Campos. Mas você me perguntou, pode falar. Não. E a esperança do secretário aí, com uma infindável experiência na saúde, que eu acho que tem também, ela virou um dissabor, uma desilusão, porque entrou com marketing danado. Aliás, o governo é bom de marketing, né? Você vê que... Basta ver a conta. A conta tá alta da comunicação social, né? Quase 4 milhões investidos em 8 meses. Na agricultura, apenas 1 milhão em combustíveis. Nenhum projeto. Coisa desagradável. Inversão de prioridades. Na infraestrutura urbana, Zé, a autorização do Legislativo é para gastar até 21 milhões de reais. Mas se gastou até agora apenas 7 até agosto. No Legislativo? Não, o Legislativo autorizou gastar em infraestrutura urbana, ou seja, arruamento, melhorias e tal, 21 milhões. Mas se gastou até agora, até agosto, 7 milhões. Eu acho que este é um valor insuficiente para retomar as obras, ou não? Não, sem dúvida, porque a gente precisa aí, cara, é que a gente fala sempre, rapaz, investe mais, Rafa, reduz essa despesa sua, vira o jogo, rapaz, você tá na mão de pessoas que não têm sensibilidade social e política, rapaz, eu espero que você tenha. Eu olho você assim como um rapaz que ficou refém dessa gente. Eu acho o seguinte, se você quer se reeleger, virar o jogo, meu irmão, você tem que aumentar o investimento público, rapaz. Caso contrário, você entrará na história de Campos como uma dona de casa arrumadeira. Uma dona de casa que arruma casa. Um faxineiro. Para com isso. Tá na hora de você salvar a população de Campos. Investe mais, companheiro. Muito bem. A Adriana está concordando com você aqui. Ela está dizendo que é muito bom de marketing. O governo é muito bom de marketing. A conta está dizendo isso, Adriana. A conta está dizendo Ela foi isso. Nossa aluna. Adriana, um beijão para você, minha querida. Você é uma grande figura. A Adriana está aqui exatamente colocando essas questões que são... digamos assim... É a sensibilidade maior a partir dos números que nós estamos mostrando. Não, o número não... E que nós estamos, na verdade, fazendo uma coisa extremamente simples. Nós não estamos aqui inventando, os números estão aqui. A gente está fazendo só uma interpretação para que você que esteja, nesse momento, nos ouvindo, nos assistindo, apreenda, ou seja, tenha a capacidade de ver para onde está indo o seu dinheiro. Né? Isso aqui é questão fundamental. Né? E uma questão importante ressaltar que essa execução orçamentária é a fotografia do governo Rafael Diniz em 8 meses, né? São as prioridades. Para onde está indo o dinheiro? Para onde está indo o dinheiro? O retrato está sendo o quê? Retratado aquilo que os vereadores aprovaram o ano passado, o orçamento público, né? Exatamente. E aonde está se destinando, né?
É um retrato, a fotografia de 8 meses de governo dele, de 2019. Na primeira página do jornal O Globo de hoje, Zé, as privatizações já renderam quase 100 bilhões de reais ao novo governo que chegou. Seu Tudo comentário. isso? 100 bilhões? Tudo Eu isso. pergunto, foi para onde esse dinheiro? Os empresários não estão investindo por quê? Por que o governo do Bolsonaro não investe também? Porque hoje, Ranulfo, a conjuntura é muito boa. Juros, a Selic está em 5,5%. Inflação baixa. Ociosidade na capacidade industrial. Então, se vendeu uma estatal, tá certo? Esse empresário, eu acho que ele vai investir. Mas o que está se vendo é o que você colocou aí. O índice de incerteza está aumentando. Eu acho que essa incerteza é em relação ao governo atual, ao governo Bolsonaro. Na minha opinião, aquele que encarnou a esperança do povo brasileiro o ano passado, hoje virou um mico. O Jorginho Venâncio está dizendo que ele está ligadinho e com um som bem alto. Opa! Obrigado, Jorginho. Outra notícia de primeira página aqui está dizendo que a Caixa Econômica, Zé, está baixando os juros do crédito. Isso é uma boa... baixando tudo, meu amigo. Isso é uma boa notícia, né? É uma boa notícia, mas só que tem um problema, meu querido. O povo está desempregado, a inadimplência hoje das famílias, meu irmão, do Serasa, por exemplo, esse dá, é 63 milhões. Se você está desempregado, se você está endividado, você pode baixar os juros à vontade. E outra coisa, repetindo, com incerteza alta, meu querido, o empresário, ele bota o dinheiro no mercado financeiro. É por conta disso que os bancos tiveram lucros bilionários de janeiro a junho. Enquanto a indústria está quebrando, o comércio está quebrando, os bancos estão tendo, Ranulfo, lucro astronômico, lucros bilionários. Eu não entendo. E é o capital o quê? Improdutivo, meu querido. Entendeu? Entendi. É o país que é uma verdadeira ciranda financeira. Muito bem, são 9h37 e nós até aqui nesta nossa conversa com você mostramos as contas municipais, conversamos sobre a conjuntura internacional e a implicação desta conjuntura para o Norte Fluminense, mostramos a empregabilidade municipal no Norte Fluminense. Rendeu hoje, hein, cara? Hã? Rendeu hoje. Fizemos também uma avaliação com todos vocês das prioridades para 2020 da Prefeitura de Campos. Estamos comentando agora as principais notícias do dia que já estão nos principais jornais. Outra notícia que está dizendo aqui, Zé, o Banco Central diz que há um volume de poupança no Brasil extraordinário ainda. Isso vai na direção do que você está dizendo. Né? Ou seja, o dinheiro que está entrando no caixa das pessoas mais ricas e das empresas com lucro não está voltando para a economia porque o investimento está parado, é isso? Exatamente, porque você colocou aí uma pesquisa que você citou aí que a incerteza no país está aumentando. Muito bem. Eu disse que os bancos estão tendo lucro astronômico. Mas lucro como? Com a poupança do empresário, do consumidor que ainda está empregado. Muito bem. Então, esse dinheiro, esta poupança, Ranulfo, tinha que estar onde? Na economia real, na produção, aumentando o investimento, gerando renda e emprego. Então, mas é onde eu digo, o seu Guedes, ele representa o quê? A Banca Nacional. Ele tem fundo de investimento. Ele é operador do mercado financeiro. O Bolsonaro fez uma opção. Vou botar como ministro da Fazenda um banqueiro, um banqueiro não,
um lacaio, um empregado de banqueiro. Ele está cumprindo o quê? A obrigação dele. Está o quê? Atendendo os interesses do patrão. Enquanto a indústria está quebrando, o comércio está quebrando, os bancos, Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, o Santander, estão tendo lucros maravilhosos, extraordinários. É uma dicotomia, é lamentável você assistir esse cenário, esse circo de horror, onde você tem desemprego altíssimo e os milionários, que é a minoria no Brasil, cada vez mais rico. A Avenida Paulista está em festa com o seu Guedes no Ministério da Fazenda. A gente vê isso aí, Fiesp, a Febraban e outros representantes, meu amigo. É festa na Casa Grande. A senzala está sofrendo horrores e a Casa Grande está comemorando. Viva Paulo Guedes! Muito bem. Olha, são 9h40. Zé, a gente teve a informação de que o dinheiro do Fundo de Garantia de R$500 por cada depositante, uma parcela expressiva disso está sendo para as pessoas pagarem as suas dívidas antigas. Você considera isso correto? Olha, eu acho correto, porque se eu tô com dívida, eu não vou poder consumir mais. Então, se eu matar a minha dívida, né, eu posso fazer outras dívidas, né, ou consumir mais equilibradamente, ok? Então, essa é a grande questão, porque se eu recebo um dinheiro hoje, eu tô com cheque especial estourado, a primeira coisa minha é me livrar do banco, porque o banco te cobra uns juros acima de 500% ao ano. Olha, Covardia. Saiu agora há meia hora atrás, e isso vai ter implicações naquilo que foi o primeiro bate-bola nosso aqui, que é a questão internacional. A economia americana está criando, mais recentemente, um contingente de empregos. O desemprego na economia americana está caindo. Você vê que no Brasil o desemprego é de 12%, quase 12%. O desemprego nos Estados Unidos é apenas 3,5%, Zé. Isso é de fazer inveja ou não é? Ranulfo, o que o americano está fazendo? O Estado está dando renúncia fiscal, o Estado está aumentando, né, os seus investimentos. Aqui no Brasil, não. O Estado vai cortar o quê? 1 trilhão. Lá, eles estão o quê? Dando choque fiscal na economia. Injetando dinheiro. Injetando dinheiro, gente. Gente, a economia só anda se você botar dinheiro. Se você tirar, fica todo mundo retraído. O sistema econômico, os agentes econômicos se retrai, gente. Isso é óbvio do Lulante. O que tá dado aí, Ranulfo, é a economia financeira. O governo de Bolsonaro se rendeu, via seu Guedes, ao mercado financeiro. É que eu digo a você, a Avenida Paulista está em festa, a Casa Grande está em festa, enquanto a senzala continua passando fome. Reiterando, meu amigo. A Adriana Viana faz mais um comentário. Ela diz que a quebra do comércio também se deve à violência. Eu acho que ela tem razão. A questão da violência e da desigualdade também contribui para que a capacidade de poder de compra das famílias seja limitada, né, Zé? Insegurança pública, Adriana, aí o seu prefeito aí, minha querida, tá? Ele gastou apenas R$27 mil. É uma conta em Búzios. Não sei de quem. Uma conta em um bom restaurante de Búzios. Você tomando um vinho caro, é R$27 mil. Essa turma gasta. Eu não tô falando aqui, tá? É uma possibilidade. Alguém me contou. Mas
né? Eu vou usar um sujeito oculto. Forças ocultas dizem pra gente, né? A Josi Manhães também entrou, um bom dia para ela. Já estamos aqui 9 horas e 44 minutos, passamos praticamente 2 horas voando, né? voando, comentando os principais fatos nacionais, internacionais e regionais. Essa semana, o prefeito de Macaé colocou que a prioridade do seu município seria a questão da energia e a produção de gás para as termoelétricas. E citou que as 3 cidades que podem, nesse momento, se expandir seriam, além de Macaé, São João da Barra com o Porto do Açu, né? E Itaboraí, com a chegada daquela unidade industrial que passou tanto tempo para ser feita e houve um enorme desemprego, mas agora parece que está retomando. A questão da energia ainda é um item importante em qualquer situação, né, Zé? Não, sem dúvida que sim, né? O prefeito está coberto de razão. Inclusive, né, a gente viu aí que ele já tomou medidas, né, em relação a esse julgamento, né? Suspendeu as licitações, entendeu? Até segunda ordem, até se verificar, né, o resultado dessa covardia que querem fazer com o estado do Rio de Janeiro, os municípios, tá certo? Agora, mas o gás, né, a energia é uma coisa do futuro. A partir do momento que a nossa economia voltar a se expandir, tá? Você vai ter que ter gás, luz, combustível, óleo, tá? É por aí mesmo, né? É essa logística mesmo, né? E o Porto do Açu aqui é uma esperança. E Campos vai levar uma vantagem muito grande sobre São João da Barra. Eu adoro São João da Barra, temos casa lá, você é são joanense, mas a estrutura urbana está toda aqui em Campos. Os hotéis, os restaurantes, as universidades, os teatros, os shoppings, os cinemas. Então, São João da Barra, é onde eu falei assim, ela tem que se preparar. Melhorar a sua estrutura de serviço. Claro, porque é o que está vendo agora. Gera um monte de emprego e a renda não fica lá. O comércio desemprega, o serviço gera, né, um pouquinho de emprego, tá certo? Então, meu amigo, é onde você vê muito, né, o governo municipal atual com muita serpentina, né? E não toma nenhuma decisão. Eles botam muito dinheiro na folha de pagamento lá. O investimento lá é muito pequeno. Muito bem, então agora na reta final, são 9 horas e 47 minutos, vamos então para o noticiário policial. Opa! Hã? Sobrou? Ontem o banqueiro do BTG, o Esteves, né? Andou tendo problema aí porque parece que o Comitê de Política Monetária antecipava as informações para os grandes banqueiros saberem como tomar a decisão. Mas só para ele? Será que era só para eles, é? Pois é, olha só. Antes do governo Michel Temer, quem estava à frente do Banco Central era o Banco Itaú, era o Golden, né? O William Goldfein, né? O Goldfein, né? E agora assumiu o Roberto Campos Neto, que é do Santander, era diretor do Santander. Então, isso aí, a gente sempre sabia, sempre desconfiou. E a verdade apareceu. O Banco Central é tutelado pelo mercado financeiro. Será possível que não... Por isso que a gente paga essa taxa absurda de 300% ao ano quando entra no cheque especial, né? Nós temos que engordar a banca nacional. Será possível que não tem um servidor de carreira no Banco Central, um economista? Eu sei que tem vários. Tá certo? Não. Mas os governos, eles vão no mercado financeiro, apanham o diretor do banco. Santander agora, Roberto Campos, e no governo Michel Temer era o do Banco Itaú,
Goldify, né? Exatamente. E no Goldify. E já que nós estamos falando... Isso aí já tá... Nós estamos falando de notícias policiais. O destaque agora, nesse exato momento, do portal Universo Online, o UOL, portal de São Paulo, um dos portais mais importantes do Brasil, diz o seguinte, Zé: ministro do Turismo é indiciado pela Polícia Federal por esquema de laranjas do PSL. O Partido de Suco de Laranja, o PSL. Repetindo, o Partido de Suco de Laranja, o PSL, do presidente Bolsonaro, que já sabia que esse cidadão não é de boa bisca, como dizia a minha avó, tá certo? Está no governo fazendo o quê? Se Bolsonaro disse na campanha que ele jamais se renderia à velha política. O do meio ambiente é do Partido Novo. O Salles, esse que está fazendo um monte de lambança, é desse partido de banqueiro, o Partido Novo. Então, o que o ministro do Turismo, um mineiro, deputado federal, fez, ele deveria estar na cadeia. E quem deveria botar esse cidadão na cadeia era Sérgio Moro, que Bolsonaro está fritando porque vai comê-lo a qualquer momento. Muito bem, 9h50. Você ficou, com certeza, um pouquinho mais esclarecido das notícias e dos comentários mais importantes do dia. Nós começamos discutindo a conjuntura internacional e acabamos de mostrar que a taxa de desemprego nos Estados Unidos é de apenas 3,5%. Aqui é de 12%, né? Aqui é de 12%. Mostramos para você, desde o começo do programa, quais foram as prioridades do dinheiro que entrou no caixa da prefeitura, para que setores esse dinheiro foi direcionado. Mostramos para você como é que a economia nacional tem se comportado, um crescimento moderado, né? E com essa conjuntura internacional difícil, esse crescimento moderado tende a se manter. Não, é pouco provável que nós tenhamos um voo na economia, como alguns ministros assim o desejam. Mostramos também o comportamento do petróleo e a implicação para o final do ano dos governos do Norte Fluminense. Mostramos a preocupação com relação à questão do 13º salário nas instâncias municipais aqui no Norte Fluminense. A anistia fiscal que foi dada aí. A anistia fiscal. Esquecemos de dizer, mas vamos dizer agora, que o governo do estado já anunciou para a primeira semana de dezembro o pagamento do 13º salário. Portanto, o governo do estado, muito provavelmente, já tem essa poupança necessária, né, para fazer face a esta importante despesa que movimenta o comércio local, dado que entre novembro e dezembro 40% do faturamento do comércio local. Isso, inclusive, já gerou a contratação temporária de servidores, de trabalhadores, e isso já foi mostrado pelo CAGED do Ministério do Trabalho e do Emprego e da Economia, que o Zé tanto acompanha, né, Zé? Sem dúvida que sim, é por aí mesmo, né? E a gente está vendo aí um comportamento nesse segundo semestre, né? Sempre há uma melhora. A nossa questão é se essa coisa vai se sustentar. Os indicadores dizem que não. A gente está torcendo, né, que melhore, porque temos muitos parentes que estão desempregados, amigos, vizinhos, né? E está na hora da gente virar esse jogo. Essa crise já deveria ter acabado. Eu acho o seguinte, que a política econômica dada aí, tanto por Michel Temer como pelo atual governo, é uma política assassina, tá certo? Ela só beneficia aquele que já tem. A reforma tributária que vai ter aí, ela vai continuar a cobrar mais imposto do pobre do que do rico. Essa inversão de prioridade. O governo que está aí hoje, a nível federal, é um governo de ricos. É uma verdadeira insensibilidade em relação à população carente
do Brasil. De ricos para ricos. De ricos para ricos, nós vamos ter que chupar o dedo mais 4 anos, infelizmente. E o seminário de hoje, você convida a todos, quais são os temas que serão debatidos lá? Desenvolvimento econômico, vai ser no 16º andar do Ninho das Águias. Vamos bater um papo lá com o pessoal. É a nossa querida amiga Odete que está organizando, entendeu? Vamos apresentar alguns dados sobre a nossa economia, né? O salário médio de 2 salários mínimos e vamos, né, de certa forma, apontar algumas saídas e mostrar que a cidade, né, usando alguns indicadores, IDH, IDEB, o salário médio, que não se desenvolveu a despeito de ter recebido uma fortuna ao longo dos anos. O recorte nosso será a partir de 1999 até a presente data. Muito bem? Eu acho interessante aqueles que querem discutir a nossa cidade. Esses seminários têm essa finalidade de fortalecer a base social, tá certo? Então, fica o convite, Edifício Ninho das Águias, às 18 horas, no 16º andar. Muito bem, 9 horas e 55 minutos. Nós, mais cedo, tivemos aqui a presença nos estúdios do Germando, né? O Germando está se recuperando. Ele fez uma pequena intervenção cirúrgica e do Germando parece que o William Bonner vai aparecer no futuro aí nessa questão. Mas está indo bem, né? A cirurgia normalmente é uma cirurgia delicada, que foi a questão das narinas, mas está em plena recuperação. Nós hoje aqui fizemos a vez do Germando, pedimos desculpas pelos equívocos. O Zé foi o nosso convidado especial e eu tenho certeza que ao longo desta manhã nós buscamos trazer informações que normalmente você não estará lendo nos jornais tradicionais, né, Zé? Sem dúvida, sem dúvida. É verdade, essa informação não passa, não. Não vai passar, né? Não vai passar porque... Não entra na mídia tradicional. Alguns interesses não vão ficar muito satisfeitos com as informações que aqui chegaram para que você compreenda em que mundo você está vivendo, não é? E o fundamental é que você tenha consciência crítica, não uma consciência ingênua, porque às vezes a consciência ingênua leva a gente à tomada de decisões um tanto quanto equivocadas. Não, você tem que entender quanto você está pagando e quanto é que está voltando para você na forma de benefícios sociais ou benefícios na forma de emprego e renda, né, Zé? Sem dúvida, é por aí mesmo, né? Então, esse bate-papo aqui, e nós implantamos um sistema nos últimos anos, né, Ranulfo? A gente faz, às vezes, de um observatório social, né, que tinha no passado, não sei por que acabaram com o Observatório Social de Campos, tá certo? Então, já que a gente não tem um observatório, a gente usa a nossa experiência e informa, né, a sociedade do jeito que a gente pode, né? E isso vai ficar gravado, porque na rede social tudo fica digitalizado, você depois com calma pode assistir, avaliar. E eu quero agradecer mais uma vez a presença do Zé e 18 horas hoje ele vai estar nessa palestra também muito esclarecedora. Zé, muito obrigado. Muito obrigado, Ranulfo, e um abraço a todos. Muito bem. É isso aí, são 9 horas e 58 minutos e nós vamos nos despedindo, desejando que você tenha um excelente final de semana. Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campos. 9h58. A Rádio Aurora veio pra valer, apoiada por você. Almoço na Pelinca, Boteco Informal, com self-service a R$ 29,99. Tá no trabalho? O Boteco Informal leva pra você quentinha R$10 com Ative Plus e entrega grátis em toda a cidade. Pode ligar ou manda zap 998380229 ou 302552.